A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar aí essas últimas notícias aí que está acontecendo no YouTube e teve nossos inscritos aí que nos mandou mensagem perguntando. E tem muitas almas testemunhadas, irmãos. Almas recém-batizadas. Tem menos de um ano de graça, né? E eles perguntam, né? Quando vê algo diferente na internet, aí que dizem, né? Eles perguntam se realmente isso confere. Eles fala assim, irmão Paulo, ó, falaram isso, confere, é assim mesmo? O que o irmão acha? Irmãos, o que eu acho sobre isto, irmão, isso é uma coisa bem difícil de se conversar quando se trata em religião, denominações, fé. Né? Uma coisa é a gente discutir a nossa fé, nossa religião, congregação cristã no Brasil. E outra coisa é você discutir religião de outras fé de outras pessoas em outras religiões. Certo? E, irmão, e esse episódio que aconteceu aí, do espírita mandar e-mail, realmente, irmão, ele pode ter mandado e-mail. Isso daí pode ter acontecido mesmo. Ter mandado e-mail falando, né? Essa parte. Para alguns que não sabem ainda do teor do vídeo, pode falar, poxa, o irmão Paulo está conversando uma coisa, mas eu não estou entendendo o assunto. O assunto, irmão, é que ultimamente tem apresentado aí pessoas mandando e-mail, dizendo que dentro da congregação, na hora da palavra, ele viu orixás, né? Aconselhando ou conversando no ouvido do ancião na hora da palavra. E isto é uma coisa, irmãos, que realmente quem é espírita, tanto mesa branca, tem os espíritas, tem os espíritas de terreiro, né, de Umbanda. Realmente, quem é realmente o espírita, porque os espíritas, eles têm a religião deles. Eles não interferem em religião dos outros, eles não interferem em religião cristã e evangélicos, eles respeitam, irmãos. Eu nunca vi um espírita, eu nunca vi mesmo, um espírita combater os evangélicos. Eu nunca vi. Nunca vi. Eles têm a religião deles, têm os cultos deles. Para eles têm os guias, né? São os guias deles. Tem os orixás que eles, né, têm como guia. E para eles, tendo o culto deles ali no terreiro deles, eles estão cultuando a um ser maior. Tanto que apesar deles ter os guias, os que, né, aconselham eles têm como. Aí isso está no vídeo que eu fiz esses dias. Eu não me recordo se foi o anterior a este. Um vídeo que eu fiz que mesmo o católico adorando uma imagem, mesmo ele colocando um ponto de referência em algo, santificando algo, a fé dele naquele algo não está realmente naquele algo, e sim em Deus. Ele está usando aquela referência para pedir, né? Bom seria se ele fosse direto pedir para Deus,
não fazer a ponte em ninguém. Mas já que é uma fé dele adorar uma estátua, adorar um santo, uma imagem, é uma fé dele, ninguém pode incriminar nem falar nada. E ele ele não está fazendo nada de mal, adorando uma imagem. O mal que eu estou dizendo, adorando uma imagem mal aos outros. Ele não está adorando uma imagem, não está fazendo mal para ninguém. Ele apenas está usando uma imagem como ele poderia ir direto para Deus fazer os pedidos deles. Aí é onde entra Deus, Jesus, né? E os espíritas têm como o maior de todos Jesus. Só que eles não vão para Jesus, eles procuram esses orixás, esses guias, que, né, são vários orixás aí, que são os guias deles, cada um tem uma defesa para fazer, né? Cada um tem um nome. É que nem a Igreja Católica, tem o Santo Antônio, que é o casamenteiro, né? Tem o que protege as pessoas, tem todo tipo de santo, tem Nossa Senhora Aparecida, que eles acham que é a mãe de Jesus, que aquela estátua é aquilo ali, né? Tanto que muda até de nome de país para país o nome da mãe de Jesus, dependendo da cultura de cada país. Mas vamos voltar ao da congregação, que quando aconteceu isso, realmente essa pessoa deve ter mandado e-mail para essa pessoa que fez um vídeo sobre esses orixás aí. Irmãos, eu não sei se eu fiz um vídeo, mas eu vou comentar de novo. Eu trabalhei, meu último patrão era espírita. Meu último patrão, ele era, como é que se fala? Médium que fala, aquele que fala com os espíritos, invoca os espíritos. Ele era médium. Ele sempre, quando eu trabalhava, ele falava assim, hoje tem reunião, era sempre às quinta-feira as reuniões deles. Hoje eu vou na reunião na espírita, eu volto daqui a pouco, ou volto tal dia, ou não volto mais hoje, quando era no finalzinho da tarde, a reunião deles, a espírita lá, e falava, eu volto amanhã. Trabalhava na empresa com ele. Ele tinha a religião dele, ele sabia que eu era da congregação, ele me respeitava e eu respeitava ele, né? Tanto que uma vez ele chegou para mim e só comentou assim, Paulo, os evangélicos, eles têm um negócio de fazer uma lavagem cerebral que fazem neles. Porque nem tudo que está na Bíblia acontece. Aí ele andou falando umas partes lá, uma parte que ele achava, né, que caía em contradição, e foi falando, e foi falando. E falou, Jesus, vamos supor Jesus, ele acha que Jesus era um homem comum, não é um ser supremo, né? Ele sendo espírito, ele falava isso, que é um homem comum. É Jesus, mas não é o ser supremo, um salvador, né? Tudo bem, eu falo, ó, opinião do senhor, eu respeito, e, como se diz, também quero que respeite a minha, né? Só que uma vez, irmão, me deu curiosidade. Chegou uma revista espírita para ele, do correio. E ele pegou, leu, e eu trabalhava numa empresa de vendas, e ele jogou junto com as outras revistas. E eu lendo outras revistas, acabei pegando aquela revista. Quando eu peguei aquela revista, me deu curiosidade de saber por que ele falava aquilo dos evangélicos. O que aconteceu? Naquela revista falava um monte de coisa, ciência quântica, eles descartam Adão e Eva, eles falam que nossa descendência seria do macaco, eles descartam que os animais, no caso ele até falou uma vez para mim, no caso da girafa, que tem um pescoço comprido, que ele fala que a girafa não foi feita daquele jeito, que a girafa ela foi se adaptando à vegetação. Ela foi feita com pescoço pequeno, mediante que ela estava na vegetação, por ela ser grande, ela teria que ir com a boca comer a vegetação em cima, o pescoço foi crescendo. Tipo assim, é uma coisa em que Deus
Jesus Cristo, Deus fez o mundo e foi colocando cada coisa no seu lugar. Foi fazendo os animais, fez primeiro o homem, logicamente, depois os animais, a vegetação, né? Tanto que no sétimo dia, Deus falou e descansou. Deus não precisava descansar, mas aquilo serviu de exemplo, né? Que nós temos que descansar pelo menos um dia. Temos que trabalhar direto, né? Quer dizer, os espíritos eles têm assim esses termos, né? Os espíritas que eu estou dizendo, o espírita lá do Allan Kardec, né? Eles têm esses. E eu trabalhei com esse meu patrão, muito gente fina, uma ótima pessoa, educada, realmente ele ajudava pessoas até que não merecia, pessoas que abusavam da bondade dele. Ele era pessoa bem de vida, logicamente, patrão, tinha empresa, ele comprava cesta básica, ele pagava aluguel das pessoas, ele pagava a conta de água, a conta de luz, né? A pessoa, às vezes, a menina lá, o rapaz engravidava a menina, aí o rapaz ia preso, a menina ficava com o barrigão lá, sem nada, enxoval, ele ia lá, comprava enxoval, né? Dava as coisas. Isso é a religião deles, espírita, é ajudar o próximo para que eles, quando passar, segundo eles, né, irmão? Isso, passar para uma outra vida, que eles falam que ele não descansa, que nem a gente. A gente fala que o Senhor vem, recolhe, a gente fica no altar de Cristo esperando a ressurreição, né? O final dos tempos de Jesus vir buscar, e ali cada um vai dar conta dos seus atos. Eles não. Eles acham que depois, após a morte, eles ainda trabalham, eles ainda ajudam pessoas do outro lado, né? Do outro lado eles ainda ajudam a pessoa que precisa progredir espiritualmente, né? Nós aqui espiritualmente temos que progredir junto com a vida terrena, né? A nossa carne e o nosso espírito tem que trabalhar junto. Lá não, lá morreu e diz assim, às vezes quando a pessoa morre e assassinado, alguma coisa, e não sabe que morreu daquilo. Aí eles falam que tem essa sessão para eles auxiliar as pessoas do que a pessoa morreu. E dar conselhos. Eles seriam tipo um conselheiro para essa pessoa. Isso é do Allan Kardec. Mais ou menos, irmãos, eu não sei de tudo, mas o que essa pessoa que trabalhava comigo, que era meu patrão, às vezes a gente ficava conversando, batendo papo, e ele fazia pergunta da igreja, eu fazia dessa parte para ele, e a gente conversava sempre, ele até ficava irritado um pouco, porque sempre eu fazia umas perguntas e ele não sabia responder dessas perguntas, né? Eu não sabia responder. Uma das perguntas foi que eu fiz para ele, falei, não vou falar o nome dele, ele já é falecido, falou de tal, você diz que as pessoas morrem e você tem que ir para essa reunião, invocar os espíritos, para falar que essa pessoa que morreu não soube que morreu. Você tem que orientar ela. E o dia que você morrer, quem vai te orientar? Aí ela falou, quando ela ia falar Deus, ela falou, uma força maior. Eu falei, não, que força maior é esta? Uma força maior. Eu falei, então me fala o nome dessa força maior. Porque só existe Deus e o diabo. Se você falar uma força maior, eu acho que maior do que o diabo é Deus. Então uma força maior e maior do que Deus não existe outra força. Só são dois. Deus e o diabo, o bem e o mal. Então qual força maior? Aí enrolou e não falou que força maior. Eu falei, o senhor orienta as pessoas, né? Aí. Até um caso em que eu trabalhava nessa empresa e ele saiu, não foi ele faleceu, depois ficou o filho. E o filho também era médium. E o filho falou assim, Paulo, eu tô indo para reunião, se eu não chegar, você fecha a loja aí e tal. Mas ele foi, eu acho que não teve reunião, ou foi pouca pessoa, mas ele teve a reunião dele. Só, irmãos, que a hora que ele saiu, eu ouvi um barulho dentro, era uma loja
que vendia peças de máquina lavar, e em cima era um mezanino, forro de madeira. E eu ouvi um barulho em cima, como que estava fazendo um barulhão. E eu com medo, achei que estavam assaltando a loja. Chamei o companheiro e falei, vamos lá em cima ver, que se for algum bandido tendo dois, ele já fica com medo. Aí o meu companheiro do lado falou, não, que isso, eu não vou lá não. E eu, irmãos, subi, mas com medo. Falei que se é um bandido que está aí, me rende. A loja era fundo para uma outra rua. Irmãos, o barulho que estava de bater porta, bolinha pingando no assoalho, parecia que estava caindo tudo intacto. Tudo intacto. Eu fiquei nós, serve Deus, a gente já fica esperto, né? Nessa parte. Eu fiquei calado, nisso o chefe vem. Atravessou a rua, estacionou o carro. Quando atravessou a rua, ele olhou para mim, parecia que ele já sabia. Ele falou assim, e aí, tá tudo bem por aí? Eu falei, bem está. Só que o senhor teve sessão hoje? Tive. O senhor toma cuidado, porque o senhor está indo, o senhor está indo invocar esses espíritos e traz junto com o senhor esses espíritos. E esses espíritos que estão vindo com o senhor estão atormentando aqui a loja. Né? E é assim, irmãos, existe mesmo. Eles acompanham esse tipo de pessoas, esses espíritos. E eu falei, e eles estão atormentando aqui. Um dia anterior, eu fui abrir a loja e fiquei com medo porque estava todas as prateleiras caindo, eu cheguei e está tudo intacto. Né? Aí os meus companheiros lá, os funcionários, viu que eu falei daquele jeito, achou que eu estava desrespeitando a religião dele. Ele falou, não, Paulo, tu não pode falar isso com o patrão, é a religião dele. E ele falou, não, o Paulo tá certo. Eu ando com eles comigo. Aí o funcionário já regalou o olho, ficou com medo, né? O patrão falou aquilo. Aí o patrão chegou e falou assim, ó Paulo, sobe comigo no mezanino que eu vou te mostrar uma coisa. Irmãos, eu subi. Ele sentou na cadeira e falou assim pra mim. Eu fui numa sessão hoje e apareceu uma pessoa. Apareceu assim, não aparecer. Desceu lá. E essa pessoa se passava por um palhaço que morreu em 1600 e alguma coisa. E essa pessoa falou que estava agonizada na porta do cemitério. E essa pessoa diz que era um palhaço piolim, parece assim. Teve vários piolim, irmãos, palhaços. Mas esses, diz que foi o primeiro de todos. Aí ele viu lá na internet e falou, ele faleceu em 1600 e pouco, imagine. 1600 para 2003 na época, olha quanto tempo, né? Mais de 400 anos. Mais de 400 e alguma coisa anos. E esse espírito disse que desceu lá no coisa e falou. Só que, irmão, eu creio que esses espíritos, eles não têm poder de sair de onde eles estão. O que interfere nessas falas que desce não é esses espíritos, e sim os demônios que andam vagando. São esses demônios que desceram do céu. São esses demônios que foram jogados da terça parte do céu. Se passam por essas pessoas. Faz até a voz dessa pessoa. Se o próprio Lúcifer tinha o poder lá no céu de fazer anjos com 5 dedos, o modo de dizer, né, irmãos? Tinha poder. Não poder mais do que Jesus Cristo. E ele foi lançado junto com os outros anjos que ele queria o trono de Jesus Cristo. De Deus, melhor dizendo. Entendeu, irmãos? E foi lançado. Agora, ninguém tem poder, irmão. Alma nenhuma, quando morre, tem poder de voltar. Tem poder de voltar e falar que está ali triste, que está ali daquele jeito. E voltando ao assunto que a gente estava, sobre a congregação que diz que viram, uma pessoa mandou um e-mail aí, falou que disse que viu os orixás orientando o servo de Deus a pregar a palavra de Deus. E aí é onde entra aquela palavra, em nome do Senhor Jesus.
Esse nome tem poder, irmãos. Vocês sabiam que esse nome, em nome do Senhor Jesus, o inimigo fica lá na rua, mas não entra dentro do templo. Fica lá. Os espíritos maus. Fica lá. Não tem poder de entrar lá dentro. Não tem poder. Porque ali, em nome do Senhor Jesus, o templo, o horário ali é do Espírito Santo. Correto? É do Espírito Santo. Não tem diabo, capeta, demônio nenhum que consegue entrar dentro da casa do Senhor. Não tem nada, irmão, que consegue entrar ali dentro. Correto? E o verdadeiro espírita, vamos generalizar tudo. Generalizar. E o verdadeiro espírita jamais vai falar que dentro da casa do Senhor teve orixás. Porque o dia que ele falar que dentro da casa do Senhor tem orixás, ele larga da onde ele está e começa a ir para a congregação. Porque se ele crê nos orixás dele lá nos terreiros, o que os orixás dele estavam fazendo dentro da congregação. Isso daí, então, está mal explicado sobre essa pessoa que mandou este e-mail. Não a quem recebeu. Eu recebo um monte de e-mail aí, irmãos. Eu não abro, quando eu vejo que é meio suspeito, eu não abro. Sinceramente, eu não abro. Às vezes, irmão, tem até irmão de boa índole, irmãos que mandam um e-mail, assim, fazendo pergunta. Às vezes eu fico assim meio temeroso de abrir e acontecer algo ali. Se algum mal dentro daquele e-mail. Mal em palavras, em todos os aspectos. A pessoa recebe. Uma pessoa está aí na internet, no YouTube, vai ter os seguidores, vai ter as pessoas que mandam e-mail. Logicamente. Né? Manda e-mail. E eu creio, se eu não estou enganado, espíritas de mesa branca, espírita da religião de Allan Kardec, não tem orixás. Lá é médium. E tem um outro termo lá. Onde eles dão os passes deles lá, que é tipo, né? O culto deles lá. Eles não têm orixás. Se este que mandou o e-mail disse que é de Allan Kardec, então não tem orixás. Não tem esses guias todos que protegem. Allan Kardec não tem. Pelo que eu aprendi perguntando ali para quem eu trabalhava na época. Eu perguntava, que a gente sempre conversava. Aí ele pedia para me falar alguma parte da Bíblia, alguma coisa da congregação, eu falava. E ele ficava ali pensando. Às vezes, irmãos, ele estava até na própria religião dele, ele tinha aquele poder de mediunidade, mas às vezes não era aquilo que ele estava atrás. Que ele é uma pessoa, vocês prestando atenção assim, uma pessoa muito boa. Uma pessoa que realmente, as pessoas boas vão embora logo, né? Fica só as ruins aí, perturbando. Ele é uma pessoa muito boa, muito educada, coração ótimo, né? E a gente ficava conversando. Então fica sabendo, irmão, dentro da congregação, esses irmãos que me perguntou aí, que diz que tem um mês de graça, que acabou de obedecer a Deus, que às vezes fica em confusão, irmãos, se afirme no Senhor. Dentro da casa do Senhor, tem em nome do Senhor Jesus na parede, em nome do Senhor Jesus no púlpito, entre o púlpito e a parede, diabo nenhum, satanás nenhum aparece e vai lá cochichar no ouvido de ninguém. Ali a hora é do Espírito Santo de Deus. E além de na porta da igreja ter os servos de Deus físico, porteiro, recebendo o povo na comunhão, junto com eles, é que o olho do Espírito não dá para ver. Tem os anjos, arcanjos, tudo ali, ó, guardando
para que nenhum mal entre. Os espíritos ficam vagando na rua. Por isso que quando às vezes, não sei, em outras comuns, mas sempre na comum que eu congregava, Deus dava para o servo de Deus bem assim: irmãos, quando acabar o culto, despeça. Não fica muito tempo lá fora batendo papo. Porque às vezes você recebe a palavra de Deus, chega lá fora, o inimigo leva. Acaba levando, acaba furioso, acaba usando alguém para tentar levar. Eu me lembro que no ano de 1993, isso mesmo, o saudoso ancião lá de Santos, do Morro Nova Sintra, quem conhece ele sabe, né? Não vou citar nome. Ele falava muito no final do culto que era para os irmãos ir para casa e não ficar muito tempo fora, né? Era um local muito acesso de carro, ônibus. Às vezes quando tinha festa junina era muito carro, o pessoal bêbado passando ali de carro. E ele falou: não, acabou o culto, tem um ônibus, pega o ônibus, quem tem seu carro, entra no carro e vai embora. Não fique na porta da igreja, o inimigo é astuto. Irmãos, ficaram na porta. Teve alguns irmãos que ficaram na porta da igreja. Veio um cara doido, drogado no carro, não enxergava nada. Eu só vi, irmãos, quando o carro saiu levando um pouco dos irmãos. Jogou um irmão músico, que hoje é cooperador, em São Vicente. Se ele estiver ouvindo esse vídeo, ele vai saber que é com ele. Jogou, na época ele não era cooperador, jogou ele com o trompete dele no mato. O trompete dele amassou todo. Quer dizer, naquele dia, ouviu a palavra, pegasse o carro, pegasse o ônibus ou fosse a pé, não ficaria ali, porque o inimigo às vezes fica furioso com as pessoas, né? E para essas almas testemunhadas, essas almas novas no caminho, não tema, irmãos. Não temas, ali dentro não entra, a não ser o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus no púlpito, em nome do Senhor Jesus na parede. Entre a parede e o púlpito, ali eles não entram. Se na porta já não entra, imagine dentro da casa do Senhor. Porque quando entra na hora do hino silêncio, por isso o organista fica tocando na comunhão, para que todos fiquem em comunhão, para a mesma comunhão continuar na igreja, para que o culto comece na mesma comunhão e termine na mesma comunhão. Então, irmãos, este caso aí, não confere, não é assim, de acreditar que recebeu o e-mail, isso daí a gente recebe mesmo. Né? Às vezes está ali, o e-mail original, pessoa, conhece a pessoa. E às vezes também, irmão, às vezes também a pessoa, às vezes já foi da congregação e foi uma pessoa que saiu chateado com alguém, bronqueado, magoado, né? Frustrado por não ter conseguido algo, algum ministério. E às vezes a pessoa procura uma outra religião, procura, nesse caso, ou Umbanda, ou nesse caso que foi relatado, a religião lá do Allan Kardec, que é o Espiritismo. E às vezes ela pode ficar com aquela mágoa e falar um e-mail que ela deve ter visto, ou deve ter sonhado, ou visto, esses tipos de guias dentro da congregação. Às vezes por ela acreditar muito naquilo que ela procurou, que ela acha que aquilo é mais poderoso do que a guia do Espírito de Deus que desce do céu. Às vezes ela pensa que é isso e pode falar. Mas, irmãos, novos, os velhos de caminho aí, a gente sabe que já sabe disso tudo. Os novinhos, que às vezes fica confuso, né? Eu posso falar isso, os novinhos, porque eu já tenho mais de 40 anos de graça. Praticamente nasci na graça. Né? Não confere isso, viu? Não esquenta a cabeça com isso. Isso daí não confere, isso daí não. Né? Vamos aguardar
abrir as portas da congregação. Pra gente adorar esse Deus com toda a alegria, né, irmãos? Irmãos, esse é o vídeo que eu tinha que fazer, tinha que fazer e fiz para a querida Irmandade e para essas almas testemunhadas, esses recém-batizados. Dê a opinião de vocês. Dê a opinião de vocês. Em nome do Senhor Jesus, para algum espírito perto? Para. Não para, não. Não para. Sabe por que não para? Sabe por quê? Eu já estou indo com o horário já adiantado aqui, irmão. Eu não consigo fazer vídeo mais de 10 minutos. Me perdoe. Eu vou contar uma parte, irmão, sobre os espíritos. Eu conheci, viu? Não me contaram, não. Conheço. Vocês já viram uma filha ir fazer trabalho para a mãe? Já viu isso? Invocar os espíritos para fazer mal para a mãe? Vocês já viram isso? Irmão Paulo, é um absurdo. Isso, irmão. Uma filha fazer isso. Foi lá no terreno e levou o nome da mãe. E lá fizeram o trabalho. Na hora dos espíritos falar, eu não sei quem é o mestre lá deles. Chamou essa moça e falou para ela: você pode trazer qualquer nome aqui que a gente consegue fazer algo. Mas esse nome que você trouxe, eu não consigo. Ela está guardada por 2 anjos. Não estou conseguindo fazer esse trabalho. Não estou conseguindo. Que era serva de Deus, irmã da obra da piedade que o Senhor recolheu em 1986. Sua filha hoje, na época não era crente, né? Hoje é uma serva de Deus, organista. Isso mesmo, irmão. A serva de Deus já dorme no Senhor, nos braços do Senhor. Trabalhou muito na obra de Deus. O Senhor recolheu a serva de Deus em 86. Mas nenhum mal chegou à tenda dela. Porque pode ir aonde for contra você, irmãos. Não consegue. Não consegue. Porque Deus honra o seu povo aqui na terra. Então, irmão, vamos parar por aqui esse vídeo, senão vai chegar aos 30 minutos aí, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Perdoe algum erro aí de gramática. Que eu não sou assim de ficar me policiando se eu estou errando nas palavras, se eu não estou errando nos verbos, nos plurais. Às vezes, irmão, eu não quero falar bonito, eu quero falar a língua do povo da congregação. Porque o canal não é só para os estudados, para os teólogos, para os que têm estudo. O canal é para todos ouvirem. Abrange todas a Irmandade. Né? E o significado, o que eu quero passar aqui não é nomes bonitos, letras difíceis de encontrar, que a pessoa fala, mas como o Paulo falou, eu vou ver no dicionário o que quer dizer isso. Não, eu já falo a língua do povo mesmo, o povo entender que nem eu. Que nunca fui de falar difícil, porque vou usar o meu canal do YouTube para tentar dar de falar difícil, né? Falar difícil, impressionar. Porque a gente fala a língua do povo, o povo entende, né, irmãos? Fique todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e estamos juntos pela vida eterna. Fique com Deus.